Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem legal aí, com saúde, que é mais importante. Hoje a gente vai falar sobre resumo e também sobre uma coisa que a gente tem que fazer a cada final de bimestre, que é uma recapitulação de tudo que a gente viu anteriormente. A gente chama isso de revisão. Então, assim, o que acontece? Primeiro de tudo que você tem que fazer dentro da sala de aula, a gente começa a aprender a matéria. Ali começa o nosso processo de aprendizado. E quando você começa a ouvir o professor ali, você às vezes não aprende tudo, a grande maioria não aprende. Mas isso também é um processo. Então, devido assim, eu tenho várias técnicas de leitura que fazem com que eu, particularmente, a professora Carol, assimile os conteúdos. Mas eu vou passar uma técnica para vocês, porque eu tenho ouvido de muitos alunos assim: e aí, o que você achou do texto X que eu passei? O aluno fala assim: professora, eu não entendi nada do texto. Então, o que acontece? Você passa praticamente 5 horas na escola. O seu aprendizado começa ali, mas ele não encerra ali. Em casa, você tem que reler o que você viu lá na sala de aula, fazer resumos, ou seja, revisar a matéria com um pouquinho mais de atenção, que às vezes na sala não deu para você ver, porque tem barulho, várias situações que acontecem. Então, eu vou ensinar para vocês um método que eu utilizo e que eu gosto muito de passar para os alunos, que deixa mais claro como fazer uma revisão de forma eficiente. Vou transmitir uma página do livro de vocês, tá? O texto que vocês vão ver, ele está na página 66 do livro de vocês. Em busca do tênis perfeito. E o que é que eu faço normalmente, gente? Seguinte, né? É uma técnica, entre várias que eu conheço, que eu utilizo, mas é uma técnica que eu acho que vai se adequar às necessidades de vocês, tá? Ah, o texto é imenso. O que eu faço para eu reter um pouco daquele texto? Eu vou ler um parágrafo e ao final daquele parágrafo, eu vou fazer a anotação da ideia central. Vocês têm um livro físico em casa, eu estou transmitindo o livro digital, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vão ler o primeiro parágrafo e vão reter a ideia principal. E em uma única frase, você vai pegar e vai escrever o que você entendeu. Então, consiste na seguinte coisa. Se você leu, prestou atenção, e conseguiu elaborar uma frase que diz para você, dentro do seu entendimento, o que aquele parágrafo quer dizer, você já está estudando. Por quê, gente? O que acontece, alunos? Ao longo do seu estudo, se você ler uma página inteira de um livro, um parágrafo inteiro de um livro, um capítulo inteiro, chegar ao final do capítulo e não entender, você vai ter que reler. Só que, devido à infinidade de matérias que vocês têm, as disciplinas que tem que colocar em ordem, se toda vez que você chegar ao final de um capítulo não entender, tiver que reler, vai ficar bem complicado, porque aí você vai refazendo o seu trabalho, e na maioria das vezes a gente não tem tempo hábil para refazer o trabalho. Então, o que eu estou tentando que vocês façam, que vocês compreendam, é que, ao ponto de em cada parágrafo, ler um parágrafo de 4, 5 linhas, ler e colocar o seu entendimento em uma frase, você já está retendo um pouquinho do seu conhecimento ali. Aí você vai me perguntar assim: professora, e se o parágrafo tiver 20 linhas, for um parágrafo imenso? Ainda assim, você pode ler 3 a 5 linhas desse parágrafo imenso, reteve aquela ideia, colocou. Continua lendo o restante do parágrafo, lê mais 3, 5 linhas, parou, entendeu, anota.
Ah, professora, mas isso dá muito trabalho. Eu acho que o que dá trabalho é eu chegar ao final de um capítulo e não ter entendido e ter que voltar lá no começo e ler de novo. Agora, isso também cabe a você, aluno, porque cada indivíduo é um mundo dele. Então, o que pode acontecer é você chegar ao final do capítulo, não entender, passar para o próximo e deixar para lá, não se importar. Só que você tem um compromisso com a sua educação, com a sua disciplina, a sua autonomia de estudo. Então, é importante que, ao fazer essas breves pausas, aonde você resume em uma frase o seu entendimento, você está poupando o trabalho lá no final. Então, vamos tentar fazer essa técnica agora? O nome do texto é Em Busca do Tênis Perfeito. Uma das coisas que mais me impressionam nos tempos atuais é a quantidade de modelos diferentes de tênis que existe. Sou aqueles que ficam espantados na frente das vitrines de lojas esportivas, admirando os calçados. É um símbolo indiscutível de como o mundo avança a passos largos. Ou seja, ele faz um trocadilho, né? Mas a base desse parágrafo é ele estar impressionado com a diversidade de tênis, ou seja, impressionado com a diversidade de tênis. Acabou, resumimos o parágrafo. Entendemos. Segundo parágrafo. Depois de muita insistência do meu médico de que eu deveria fazer exercícios físicos, resolvi começar a caminhar. Mas hoje em dia, para caminhar, é preciso ter o calçado adequado. Não dá para sair por aí arrastando os chinelos. Fui obrigado a entrar numa dessas lojas de shopping para comprar um par de tênis. E o rapaz que me atendeu me deixou atordoado com tanta explicação. Ou seja, ele precisa caminhar por ordem médicas e decidiu comprar um tênis. Ponto. Entendemos o parágrafo. Eu vou pedir a seguinte situação para vocês com relação a esse texto. Seguinte, volta para cá para a gente conversar. Vocês vão ler o texto que vocês já perceberam ao longo da nossa disciplina de português desse ano. Os textos são muito grandes. Nossa, professora, que chato texto grande. Não, de jeito nenhum. O texto grande é bom até porque, olha, a gente não está trabalhando só a nossa competência leitora. A gente está trabalhando o nosso foco, a nossa compreensão e interpretação textual. A gente consegue abrir um mundo com vários leques de entendimento para a gente ampliar o nosso conhecimento. São vários caminhos que a gente trabalha aí dentro do nosso cérebro que vão fazendo várias sinapses de conexões lá dentro. Então, é importante que você não veja o seu trabalho de leitor como um peso, um fardo enorme que você vai carregar. Ai, meu Deus, vou ler um texto imenso. O que você vai fazer é pegar esse texto que está na página 66, né, ao longo da página 66, 67, eu acredito que ele vai até 69, é um texto bem grande, e faça um resumo de cada partezinha, de cada parágrafo do seu texto. A partir desse resuminho de cada parágrafo, você vai ter uma ideia geral do texto e vai pegar e vai colocar ela num papel e vai enviar para mim na aba de atividades, para eu ver o trabalho que você está executando. Alunos, é a seguinte situação: o trabalho do estudante é um trabalho de formiguinha. Então, assim, aos pouquinhos a gente vai adquirindo cada vez um maior entendimento do texto, cada vez mais a nossa cabeça vai ficando treinada, porque a inteligência também é treinável, a leitura é treinável, tudo que faz você crescer e motivar a si mesmo é treinável. Então, você vai perceber que ao longo dos textos, se você for fazendo esses pequenos resumos, a sua leitura vai melhorar porque o seu entendimento vai ficar melhor. Porque o que na verdade é um pouco chato que vocês acham e que eu acho que é complicado, não é o chato na questão, é que quando a gente não entende alguma coisa, a gente não gosta de estudar aquilo. Então, assim, não tem só português. Você tem história, você tem geografia, você tem ciências, você tem matemática. Cada disciplina tem uma forma única de se estudar. A técnica que eu, professora de português, estou passando para você é uma técnica que você vai
criar o hábito, vai colocar dentro do seu bloquinho de hábitos aí na sua cabeça e vai usar para quê? Quando você chegar ao final do parágrafo, ao final do texto, ao final do capítulo mesmo, você vai falar assim, puxa, eu entendi o texto, a professora me deu uma técnica, eu usei e eu consegui. Serviu para mim? Ok, vou continuar. Não serviu para mim? Adquira outras técnicas. Até porque eu sei o quanto você é capaz e o quanto você pode fazer isso. Tá? Vou aguardar na aba atividades o resumo do texto de vocês e no fórum ou no Meet a gente conversa um pouquinho para esclarecer mais algumas dúvidas. Eu espero que você tenha entendido. Um abraço e um bom dia de trabalho e de estudo para você. Tchau, tchau!